Há uma questão fundamental na vida da sociedade que tem sido alvo de muitas discussões, tanto em nível de família, em nível governamental, em nível geral. Essa questão é a que se relaciona à educação. Ninguém pode imaginar que uma sociedade se construa e se mantenha em boas bases longe dos princípios educacionais. Mas o que temos visto costumeiramente é que a educação não tem sido bem trabalhada, bem desenvolvida por aqueles responsáveis por ela, exatamente por uma deficiência básica, uma questão conceitual. O que se vem chamando de educação? O que é que nós entendemos por educação? O que é que as classes sociais admitem seja a educação? A partir dessa questão conceptiva, todas as coisas começam a ganhar mais ou menos expressividade. Quando pensamos em educação, costumeiramente pensamos em instrução. As tradições culturais norte-americanas e europeias trataram de chamar de educação ao aprendizado intelectual. Uma criatura muito bem instruída, dizia-se, e afirma-se ainda hoje, que ela é muito bem educada. Por ter estudado nos melhores colégios, por ter tido excelentes professores, por terem feito bons cursos, disse que essas pessoas têm ou tiveram uma boa educação. Não resta dúvida que a questão educacional passa por esse viés instrucional. Mas educação não é propriamente a instrução. Se a instrução representasse a educação, a humanidade estaria um pouco melhor. Mas há dúvidas relativamente a isto, exatamente porque, quando se fala em educação, se está referindo a essa arte ou a esse ofício de plasmar o caráter dos indivíduos. Sempre que se trabalha o caráter das pessoas, se está trabalhando a sua educação. Educar é a arte de moldar ou de formar os caracteres. Se a gente pensa a partir disso, terá que admitir que teremos boa educação e teremos má educação. Se é a arte de formar o caráter dos indivíduos, encontramos indivíduos cujo caráter é muito mal formado. Mas ele foi educado para isto. Ele recebeu implementos para isto. Ele obteve incrementos para isto. Uma criança mal educada, que quase sempre nós dizemos que ela é sem educação, mas ninguém é sem educação. Pode-se ter uma má educação, mas se tem educação. É aquela criança que foi recebendo no seu habitat, no seu meio ambiente, de seus pais, dos adultos, das pessoas que com ela conviveram, esses elementos que reforçaram as deficiências próprias. Cada vez que um pai, que uma mãe diga para o seu filho, não me traga desaforo para casa. Se apanhou, bate também. Nós estamos criando um violento deseducado. Não me traga desaforos para casa é crucial, porque seria importante que os pais dissessem, traga para casa, porque em casa nós conversamos, nós dialogamos, nós explicamos e desaguamos as pressões, as tensões daquilo que se viveu na rua. Os antigos diziam que quando um não quer, dois não brigam. Essa é uma verdade. Então é muitíssimo importante que nós verifiquemos que essa criatura violenta muitas vezes aprendeu a ser violenta na contextualidade da sua família ou do seu grupo social. Mas são muitos os pais que ensinam aos filhos a tirar vantagem de tudo, a explorar as pessoas parvas, as pessoas tolas. E começa isso de casa, quando os próprios pais contratam servidores domésticos de baixo nível intelectual para lhes pagar salários de fome. Mas a criatura trabalha como um boi ladrão, trabalha como um animal de tração e ganha
salários de fome. Essa exploração que as crianças vão aprendendo desde sua própria casa é deseducação, ou, se quisermos, uma má educação. Estaremos formando os nossos pequenos, nossos jovens, para que sejam adultos exploradores. Daí, começarmos a pensar, a refletir maduramente na importância do fenômeno educativo. Jamais teremos uma sociedade bem posta, jamais encontraremos uma sociedade bem estruturada, bem ordenada, sociopoliticamente, socioeconomicamente, sociopolítico-economicamente, longe das bases da educação. A partir do momento que se dê atenção ao fenômeno educacional, começaremos a plasmar uma nova estrutura da sociedade. Os nobres guias da humanidade estabeleceram que, enquanto as instituições não mudarem seus valores estruturais, não adotarem posturas éticas, ético-morais, de boa qualidade, será muito difícil que a humanidade se modifique, uma vez que tudo conspira para a manutenção do egoísmo. A fim de que o egoísmo bata em retirada e possamos pensar uma sociedade plural, com pessoas diferentes, de variados níveis, de variadas culturas, de múltiplos interesses, ao respeitarem-se reciprocamente, o fenômeno educacional ter-se-á implantado. Uma vez que uma das grandes deficiências do processo educativo está no educador. O educador, seja pai, mãe, professor, seja quem for, é uma pessoa que carrega em si seus próprios conflitos, suas aberrações, suas insanidades, suas perversões. É muito difícil não deixar que essas coisas vazem no momento ou durante o processo em que se elabora a educação. Como é que você vai educar crianças ou jovens sem que esses valores estejam devidamente assentados na sua própria intimidade? Quando você falar para a criança ou para o jovem a respeito desses elementos educativos, não falará com verdade, não falará com convicção, não terá a crença necessária para que o ouvinte admita e assimile. Será fácil para o educando ler na voz, na tremura da voz, no desvio do olhar do educador, que aquilo que ele está propondo, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está dizendo, não correspondem à verdade. Daí, a educação precisar trabalhar desde a figura do educador, para que haja transparência na relação educador-educando, para que haja verdade, uma vez que temos entregue aos nossos jovens, às nossas crianças, uma herança de discurso muito bonita, porque todos os governantes candidatos falam na grandeza, na importância da educação, ainda que eles estejam pensando na escolaridade, ainda que estejam admitindo essa educação escola, mas ainda assim é um discurso vazio, porque eles não acreditam que a educação valha, porque uma vez que as comunidades estejam bem educadas, nunca mais votarão neles. Uma vez que as comunidades estejam devidamente bem formadas, não aceitarão as falcatruas, as corrupções, toda essa vilania que nós estamos encontrando no mundo, nas estruturas sociopolíticas, econômicas, religiosas a que temos acesso. É muito importante, então, o fenômeno da educação. Mas a educação mais eficaz, ela não pode ser admitida, ela não pode ser tida como um mero verniz social. Não é educada a pessoa que fala manso, que dobra o pescoço para falar,
que tem um monte de maneirismos, de trejeitos, de salamaleques ou de mise-en-scène. Essa é uma pessoa maneirosa. A pessoa educada é aquela que vive de maneira educada, que imprime essa boa educação à sua vida, à sua relação com seus filhos, à sua relação com os esposos, à sua relação com a família como um todo e, gradativamente, à sua relação com a sociedade. É muito triste, é lamentável mesmo, nós encontrarmos pessoas bem formadas academicamente, intelectualmente, mas aquelas que dizemos que têm pavio curto. Elas não conseguem ouvir nenhuma discordância. Elas são incapazes de suportar alguém que não lhes aplauda, que não lhes apoie as ideias. Não adianta ter uma boa cultura acadêmica se não consegue fazer bom uso dessa cultura acadêmica. Daí encontramos médicos, pneumologistas, tabagistas. Como é que ele passa a verdade para o seu paciente ao pedir-lhe que pare de fumar? Encontramos pessoas que dão classes de moral, cuja língua é uma verdadeira chibata do comportamento alheio, da vida alheia. Encontramos pessoas que têm um discurso completamente alheado, distanciado do curso de sua vida. A importância da educação é que, para que nós banhemos o outro com as suas águas cristalinas, é importantíssimo, é indispensável que nos banhemos primeiro. A educação é profundamente importante. Por isto, nós precisamos enfatizar que sem as bases de uma educação, mudança de comportamento, uma educação que nos ensine a viver na terra e a nos relacionar com os outros, muito dificilmente a nossa sociedade encontrará o desfecho feliz a que faz jus e que espera.